Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu venho compartilhar aqui convosco o que eu acabei de ler esta manhã, que ainda é bastante cedo. Deve ser quase 5 horas de manhã, deixa eu ver agora são 20 para as 6 da manhã. Eu estava lendo as Sagradas Escrituras e eu, como sempre, que eu sempre digo a vocês que de manhã eu leio, tiro um tempo para ler as Sagradas Escrituras, meditar e aprender e, acima de tudo, praticar o que está nas Sagradas Escrituras. Fiquei pasma com aquilo que eu li. Ora, se você é uma pessoa que lê as Sagradas Escrituras, que passa tempo nas Sagradas Escrituras, de certo que se eu perguntar a você assim, você sabe quem é Jó das Sagradas Escrituras? Claro que as pessoas vão dizer que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que era muito rico, que Deus lhe protegia, mas que um dia Satanás foi à sua presença, à presença de Deus. Uma coisa que as pessoas têm um pouco de problema, como é que Satanás vai à presença de Deus? Meus queridos irmãos, todos nós um dia, todos nós, bons e maus, vamos ir dobrar os nossos joelhos à presença do nosso Pai, dar-lhe contas de tudo o que nós fizemos. Aliás, o nosso Pai Celestial tem os livros escritos lá. Tudo o que você e eu faz, tudo o que você pensa, tudo o que você tinha ideias de fazer ou que tinha ideias de não fazer, está tudo lá escrito. E um dia nós vamos ser chamados a contas daquilo que nós fizemos. Aliás, deixa-me sair um pouco do vídeo para lhe dizer só isso. Ontem eu vi no vídeo Lisa Raven, não sei se você conhece, eles faziam algumas traduções dos vídeos dela. O marido dela ontem fez um vídeo e disse a ela que já há tecnologia para eles verem o que é que as pessoas estão pensando. Veja só a era que nós estamos. Você viu bem? Segundo as Sagradas Escrituras, somente o nosso Pai Celestial é que tem, acesso ao nosso cérebro. Diz que a espada que a palavra do Senhor é uma espada que discerne os nossos pensamentos, vai até à medula, etc. Não sei especificamente as palavras, mas é mais ou menos isso. Querendo dizer que o nosso Pai Celestial, ele lê, ele vê, ele sabe os nossos pensamentos, o nosso passado, o presente e o futuro. Ele sabe tudo. E então, meus irmãos, Satanás foi à presença do nosso Pai Celestial e o nosso Pai Celestial disse a ele: de onde é que tu vens, Satanás? E ele disse: de rodear a terra. E o nosso Pai Celestial disse a ele: tu viste o meu servo Jó, um homem honesto, íntegro, temente a Deus. Meus queridos irmãos, para mim, o que ficou na minha mente é que ele era estas características: um homem íntegro, reto e temente a Deus. Só que eu hoje de manhã eu estava lendo as Sagradas Escrituras e eu vi outra parte de Jó que eu não sabia. Ou seja, já li várias vezes o livro de Jó, já ouvi várias pregações acerca de Jó, mas eu não sabia que ele tinha umas falhas. Falhas essas que as próprias Sagradas Escrituras diz: se nós não dermos de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, abrigo a quem está na rua, o nosso Pai Celestial vai dizer: afasta-te de mim que eu não te conheço. Oh, irmão, isso quer dizer que nós temos que pôr todas as pessoas dentro da nossa casa? Não, meus irmãos, porque nos dias de hoje o que não faltam são pessoas que, mesmo que você convide essa pessoa para ir para a tua casa dormir, eles não querem, que eles gostem de estar ao relento, gostem de fumar as suas drogas, gostem de estar livres como um passarinho. Não é isso, meus irmãos. Mas pessoas retas, honestas, que nós vemos que precisa de ajuda, nós temos que estender a mão. E você sabe que Jó tirava até a roupa que as pessoas tinham no seu corpo? Você sabe disso? Irmão Lúcio, eu nunca vi isso. Yes, meus irmãos. E também ele diz que quebrava o braço. Eu não sei como é essa tradução daqui do Bíblia Online, mas na minha Bíblia diz que ele
deixa eu ver aqui. Isso aqui é o número 1, depois eu vou chegar lá. E tu tens Jó aberto 1, Jó 1, que é onde fala que ele é, portanto, o homem reto, justo, temente a Deus. Mas aqui no capítulo 22 de Jó, que foi o que eu estive lendo essa manhã, eu fiquei pasma e disse, diz aqui assim, olha, e depois a gente vamos ler as Sagradas Escrituras juntos, mas diz que, como é que é dizer, diz que ele, oh my God, onde é que está? As viúvas despiste vazias, aqui está falando na casa, os braços dos órfãos foram quebrados, não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Uau, vocês sabiam destas características de Jó? Pois eu também não sabia, meus irmãos. Por isso é que nós devemos tirar um tempo da nossa vida para ler as Sagradas Escrituras, ver o que é que está lá. Irmão Lúcia, foi por causa disso que Jó foi atacado. Somente o nosso Pai Celestial sabe. Mas uma coisa nós sabemos, ele foi bastante atacado em todas as áreas. Na família, na riqueza, na saúde. E eu vou fazer este vídeo hoje, meus irmãos, para nós aprendermos que nós temos que estender as mãos aos pobres e necessitados. Àqueles que realmente precisam de ajuda. Àqueles que realmente precisam ser amparados por nós. Porque eu já disse, irmãos, há pessoas que não querem trabalhar, e se a pessoa não quer trabalhar, pode ser até mesmo o teu filho, se não quiser trabalhar, e você estiver sustentando o seu filho, você só está contribuindo para que ele se torne um malandro, sem responsabilidade. Eu tenho tocado tanto nisso, meus irmãos, tanto que eu tenho tocado neste assunto, porque hoje em dia eu vejo os filhos sobrecarregarem os pais de uma maneira terrível, e os pais deixam de levar isso. Você não está ajudando o seu filho. Você está somente empurrando o teu filho para o abismo. Ele nunca vai crescer, filho ou filha, ele nunca vai crescer. Porque nós, eu estou falando a minha geração e não sei a tua geração, nós fomos, empurrados para o trabalho muito cedo. Eu comecei a trabalhar e tinha 11 anos que eu tinha. Eu tive 11, 12 e 13 numa classe com uma professora e essa professora basicamente ela abusava, não era sexualmente, mas abusava das alunas e ela levava as alunas para limpar a casa dela com 11 anos. Deixa-me beber um pouco de café, meus irmãos. E então nós íamos para a casa dela, limpar a casa dela. A última caminhoneta que ia para a freguesia onde eu morava era às 7h30 da noite e a minha professora saía às 3 da escola. Ela saía às 3, levava-me para a casa dela, ela escolhia as pessoas mais inteligentes e mais pobres. Mais inteligentes porque ela não queria que as notas dessa criança descessem, senão alguém podia fazer alguma coisa contra ela. E também as mais, as mais pobres, porque, claro, as mais pobres não iam recusar aqueles trocadinhos que ela dava para as pessoas trabalharem. Com 11 anos que eu comecei a trabalhar, meus irmãos, e depois com 13 anos comecei a trabalhar numa fábrica. Por isso é que se fez uma mulher como está aqui, e como você também deve ser, porque se você foi puxada de pequenino, você hoje deve ser uma grande mulher, um grande homem de trabalho. Mas hoje em dia, meus irmãos, os governos fizeram leis que os jovens ficam na escola até aos 18 anos, quando eles saem já não querem trabalhar. Aliás, se você for procurar pelos jovens dizer o que é que queres ser, você pensa que ele vai dizer eu quero ser um trabalhador, trabalhar na pedra, trabalhar na construção. Não, eu quero ser, eles vão com nomes, eu quero ser um treinador disso ou daquilo, eu quero ser um advogado, eu quero trabalhar no escritório. Oh, meus queridos irmãos, aqueles trabalhadores de pôr a mão na terra mesmo de trabalhar, hoje em dia estão escassos e vão ser muito valiosos nestes 20 tempos. Antes de me esquecer, porque tudo o que eu estou fazendo ultimamente, eu não tenho escrito nada porque eu não tenho tempo. Eu tenho andado muito ocupada com essas mudanças, com estes concertos na minha casa.
A gente ficou até um pouco estressada, mas pronto. Mas o que é que quer dizer aos irmãos é o seguinte. Vai vir uma grande fome. E uma grande fome. E eu vou fazer este vídeo, vou mostrar aí a vocês as características de Jó, infelizmente, para que você possa ver que nós temos que ajudar aos pobres e estender a mão aos pobres, aos necessitados, porque isto é uma coisa que agrada muito o nosso Pai Celestial. Eu vou orar ao Altíssimo e depois vamos ler as Sagradas Escrituras juntos. Deixa-me tirar isso daqui. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado por esta linda palavra, Senhor, que vem nos alertar, Pai Santo, Senhor. Oh, Pai Santo, nós sabemos que és um Pai misericordioso, bondoso, Senhor, cheio de compaixão, Senhor. E que tu amas aqueles que estendem as mãos aos pobres e aos necessitados, Senhor Pai Santo. O samaritano, Senhor Pai Santo. Oh, Senhor, ajuda-nos a ser bons uns com os outros, Senhor, amando-lhes, ajudando-lhes, Senhor, encaminhando-lhes na tua direção, Senhor. Graças te dou por esta palavra maravilhosa que vem encher o meu coração de alegria, Senhor. E eu espero que vai encher o coração de todas as pessoas que vão ouvir este vídeo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Vamos então ler aqui as Sagradas Escrituras. Ok, vamos aqui a Jó 1. Diz aqui assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Vocês estão compreendendo? Essas características foram as características que tenho a certeza que tu e eu ficavam na nossa mente. Jó era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem que temia a Deus. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, etc, etc, etc. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos iam à casa dos outros, faziam banquetes, etc, etc, comia e bebia, etc. Sucedeu, pois, que decorrido o turno de dias do seu banquete, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Portanto, Jó era um homem que preocupava-se com a salvação dos filhos. E ele... Portanto, antigamente as pessoas podiam oferecer sacrifícios uns pelos outros. Hoje em dia é cada um por si. O que podemos fazer e devemos fazer uns pelos outros é orarmos e intercedermos, mas não fazer sacrifícios, porque o sacrifício, o nosso sacrifício agora é o Cordeiro de Deus, que foi Cristo, que veio ao mundo derramar o seu precioso sangue para nos dar vida e vida com abundância a todos aqueles que o aceitem. Porque se você for um pai ou uma mãe que tem um filho que é incrédulo, que hoje em dia, infelizmente, há muitos que são incrédulos, e você for oferecer orações e intercessões pelo seu filho, eu lamento te dizer, mas se o seu filho se morrer, ou a sua filha, sem arrepender-se dos seus pecados e pedir perdão a Deus, você pode fazer quantos sacrifícios, quantas orações, quantas intercessões, quantos jejuns, não vai valer nada. Mas antigamente, neste tempo, sim. E então diz assim: e um dia em que os filhos de Deus, isso aqui é os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isto é uma passagem das Sagradas Escrituras que muitas pessoas têm, como é que se diz, as pessoas têm dificuldade. Como é que o diabo veio apresentar-se a Deus? Está dizendo ali, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Você pensa que Satanás não está rodeando a terra? Naquele tempo, sim. Agora, então, ele tem plena liberdade. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Pode ser que naquele tempo, pode ser, não deve ser, não havia ninguém como ele. Ele era o melhor. Ele não era perfeito, mas ele era dos melhores, estava lá. Um homem íntegro, as mesmas características. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de Baal? Isso quer dizer, porventura ele não tem razões a mais para te temer? Porventura não cercaste de sebe a ele? Portanto, segundo Satanás, parece que ele via tipo de uma nuvem que cercava Jó. Porventura tu não cercaste a sebe a ele, à sua casa e a tudo quanto ele tem?
A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está nas tuas mãos, etc, etc. Agora vamos para essa parte muito interessante que foi o que eu estava lendo essa manhã, que eu fiquei assim, ok. Então respondeu-lhe a Temanita, dizendo, o Temanita, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso? Eu tenho o Todo-Poderoso prazer em que sejas justo. Portanto, aqui está a confirmação de que ele realmente era justo. E isto aí é a palavra-chave. Ele era justo. Algum lucro em que tu faças perfeito a teus caminhos? Eu acredito que Jó, naquela altura, como ele era muito rico, ele devia de emprestar dinheiro às pessoas. E ele devia dizer às pessoas assim, ok, tu tens 2 anos para pagar isso. Quando acabar, se não tiveres o dinheiro, eu pago na tua casa, eu pago nos teus filhos, porque antigamente era assim. As pessoas que não pagavam, eles pagavam nos filhos como penhora. Presta atenção, irmãos, ele era justo. E o que ele foi fazer, o que ele fazia, de certo que era justo. Ele devia dizer, se não fizeres isso, eu vou-te pegar nisso, vou-te pegar naquilo. Olha, diz assim. E tem outra, se o nosso Pai Celestial diz que ele é justo, é porque ele é justo. Eu tenho o Todo-Poderoso prazer em que seja justo. Eu algum lucro em que faças perfeito a teus caminhos. Eu te repreendo pelo temor que tem de ti. Eu entro contigo em juízo. Porventura não é grande a tua malícia? E sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste a teus irmãos. Sem causa. E aos nus despojaste as vestes. Aos nus ele tirava ainda a sua veste. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. A minha Bíblia diz um pouco diferente, deixa eu buscar a minha Bíblia para mim ler a vocês. Portanto, aqui diz assim, mas para o poderoso era a terra e o homem tido em respeito habitava nela. Aqui, no versículo 8, diz assim, deixa-me ver, 8. Isso é 22, desculpa, estava vendo no capítulo errado. Diz aqui assim, sendo você poderoso, dono de terras, portanto o poderoso estava falando era dele mesmo. Diz aqui, mas para o poderoso era a terra. Aqui diz, sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrava a força dos órfãos. Vocês podem imaginar uma coisa destas? Não deste água ao cansado a beber e ao faminto retiveste o pão? Mas para o poderoso era a terra, portanto eras poderoso, as viúvas despediste vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços e te perturba um pavor repentino, trevas em que nada vês e a abundância de águas que te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas quão elevadas são. E dizes, que sabe Deus, porventura julgará ele através da escuridão? Ora, meus irmãos, uma coisa é certa. Há um grande preço a pagar quando nós não damos comida e bebida aos pobres e necessitados. E, como eu já disse, vai haver uma grande fome. A palavra do Senhor diz assim, deixa-me por aqui, penso que isso é que é Mateus. Tive fome, não me deste de beber. Como é que é dizer? O Bíblia Online é um bocadinho difícil, às vezes a gente vai buscar os números e não tive fome, não me deste de comer. Mateus, eu sabia que era Mateus. Mateus 25, 42 diz assim, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E depois a palavra do Senhor vai dizer, sendo estrangeiro, então lhe responderá dizendo, é verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus irmãos, a palavra de hoje foi essa. Infelizmente há um lado em Jó que nós não conhecíamos, ou seja, eu não conhecia.
E não sei se você estava, ciente desta parte, que Jó não dava de comer aos pobres e aos necessitados, pelo menos foi o que aquele amigo foi acusar Jó. E nós somente temos a aprender com as Sagradas Escrituras. Eu vou terminar por aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Que o Altíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador dos céus e da terra. E fazer bem. Fazer bem. E não olhar a quem.